Então, vamos lá. Doutoras, nós já comentamos artigo 70, 71 e estou comentando 72. Eu comentei o rol do artigo 72. Eu posso até mostrar para vocês, vamos lá, não custa nada. Deixa eu fazer aqui. Olha só um instante. Artigo 72, eu gosto de dividir a tela com a turma, às vezes é bom, é didático, né? Só que o sistema normalmente pesa, por isso o professor evita. Olha o artigo 72 aqui, eu busquei lá nos slides, os slides estão lá no ambiente virtual, tá, turma? As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções. Aqui está no slide, só que nós precisamos observar o artigo 6º, com as seguintes sanções, observando o artigo 6º, que é aquele. Eu tenho que levar em consideração a gravidade do fato antecedentes com relação ao cumprimento da legislação ambiental, bem como o poder econômico do infrator no caso de multa, tá? Olha aí, advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos, subprodutos, equipamentos e veículos, destruição e inutilização de produto. Olha aqui, ó, destruição ou inutilização do produto, suspensão e venda, fabricação de produto, embargo de obra, demolição de obra, suspensão total ou parcial da obra. Turma, vamos voltar. Com base no artigo 72, combinado com o artigo 25 e combinado com o decreto 6.514, podem os órgãos fiscalizadores destruir os equipamentos utilizados para o cometimento de crimes ambientais. Por isso, o IBAMA pode atear fogo no maquinário que está lá no meio da Amazônia sendo utilizado para cometer crime ambiental de desmatamento, por exemplo. Por isso, em vários momentos, vocês se deparam com essa questão, né, nas mídias. Turma, olha só, lembrando que eu não preciso chegar a aplicar a advertência, depois uma multa simples, depois uma multa diária, que é aquela que vai evitar, por exemplo, a colega Lohana é fiscal estadual do meio ambiente, ela se depara com um dano ambiental no município de Anápolis, um big empreendimento sendo construído sobre as nascentes que abastecem o nosso município. Doutores, a colega precisa aplicar a advertência? Aplicou a advertência, volta no outro dia. Continua, a obra está em continuidade. Ela aplica a multa simples de R$100 mil e vai embora. Retorna. Isso já no terceiro dia, a obra está continuando. Ela aplica uma multa diária de 500 mil. O empreendedor está pouco importando, continua. Depois ela volta, aplica a suspensão da obra. E mesmo assim eles continuam. Ela retorna lá no sexto dia, aplica o embargo da obra. E só, por fim, lá no oitavo dia, que ela vai aplicar a demolição da obra. Ora, legalista, seguiu a ordem, a sequência do artigo 72. Não há necessidade. Turma, nós precisamos, obviamente, observar o contraditório e ampla defesa que está no artigo 70, parágrafo 4º, que eu já comentei no início da aula. Mas olha só, a demolição da obra que está inserida aí no artigo 72, ela pode sim ser aplicada de forma direta e imediata, com base no princípio do limite. O Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente. Turma, atenção. A lei dos crimes ambientais, no artigo 79A, inclusive, prevê a possibilidade de celebrar um termo de compromisso para aquela atividade que está em desacordo com a legislação ambiental, para que o empreendedor, o empreendimento possa se adequar, que é um termo de compromisso com força de título executivo extrajudicial. Então, o legislador, a todo momento, ele tenta a adequação. E, por fim, por último, a demolição. Porém, se a colega Lohana, que é fiscal do meio ambiente, se deparar com uma obra que vai gerar perigo à saúde pública, dano ambiental irreparável ou irreversível, ela pode e deve aplicar a demolição direta da obra. Acompanharam, doutoras e doutores? Tudo tranquilo? Espero que os senhores tenham acompanhado o raciocínio, tá bom? Demolição da obra é exceção à regra. Pode ser aplicada? Pode, em casos extremos. Por exemplo, perigo à saúde pública, dano ambiental irreparável ou irreversível. Olha o caso concreto. Estão construindo sobre nascentes que abastecem o município de Anápolis. Se eu deixar essa construção continuar, essas nascentes elas vão secar, elas morrerão. Sendo assim, o município de Anápolis ficará sem água. Estou falando da população anapolina. Olha a balança aí do direito, né? Interesse público, interesse particular. Qual vai pesar mais, hein, doutores? Neste caso, ela pode sim aplicar a demolição direta da obra, tá bom? Tranquilos?
Espero que todos tenham entendido. Vamos lá. Comentando agora artigos 73, 74, 75 e 76. Turma, eu estou falando de responsabilidade administrativa por dano ambiental, que é objetivo, inclusive, hein? Comentei lá artigo 14, parágrafo 1º. Olha só, vocês, quando estiverem estudando, vão encontrar doutrinadores, inclusive artigos falando que a responsabilidade por dano ambiental administrativa é subjetiva. Eu não concordo. Eu acompanho o entendimento majoritário, bem como o entendimento do STJ. A responsabilidade administrativa por dano ambiental será objetiva. Há exceção? Sim, mas nós vamos comentar. Turma, olha só, artigo 73. O artigo 73 trata, ele elenca para onde o dinheiro vai. Todas as multas que forem aplicadas pela União, por exemplo, elas serão arrecadadas, né, e destinadas para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. As multas que forem aplicadas pelo Estado serão destinadas, né, ou, obviamente, essas multas serão, esse dinheiro arrecadado vai para o Fundo Estadual do Meio Ambiente, tá? E se for, por exemplo, atenção, se for uma multa aplicada pelo município, doutores e doutoras, essa multa vai para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então, esses valores arrecadados em pagamentos de multas por infração ambiental serão revertidos para os fundos, Fundo Nacional, Fundo Estadual, Fundo Municipal ou fundos correlatos conforme dispuser o órgão arrecadador, tá bom? Tranquilos? Tranquilas? Já comentando aí, é muito tranquilo, né? Já comentando o artigo 74, eu estou falando de multas, né? Eu estou falando de responsabilidade administrativa por dano ambiental. Então, eu preciso pensar, professor, como é que eu vou mensurar? Olha a redação do artigo 74. As multas, né, doutores? A multa, ela terá por base a unidade hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente. Obviamente que eu vou levar em consideração será de acordo com o objeto jurídico lesado. Doutoras, olha só, se for uma infração ambiental por desmatamento, eu tenho a licença ambiental, só que eu estou desmatando em desacordo com a minha licença, por exemplo. Turma, e se não for em área de preservação permanente, se for é crime, por exemplo. Aí, atenção, estou falando de infração ambiental. No caso de desmatamento, eu vou mensurar, eu vou medir por hectare. Se for extração irregular de areia, por exemplo, eu vou medir por metro cúbico. Se for minério, por quilo, toneladas, e assim sucessivamente. Então, depois de comentarmos o artigo 70, 71, 72, 73, que é a arrecadação que vai para os fundos, né? 74, que trata das formas de medir, de mensurar. Eu falo de 75, aliás, 75 eu já comentei, né? As multas terão por base, né? Ou terão início com R$50 e irão até 50 milhões de reais. O decreto 6.514, por exemplo, doutoras, ele regulou a questão. Vou dar um exemplo. Matar, caçar, perseguir animal silvestre, está lá no artigo 24 do decreto 6.514. A multa será de R$500 por indivíduo de espécie que não conste na lista oficial de risco ou ameaçado de extinção. Já se o indivíduo ou espécie ou animal estiver nessa lista ou na lista oficial de fauna brasileira ameaçado de extinção, o valor já sobe para R$5.000. Então, esse decreto 6.514, ele regulamentou a lei dos crimes ambientais, que ela tratou de forma ampla. Tem isso com 50 e vai até 50 milhões, só que o decreto regulamentou conduta por conduta da lei, tá bom? E, por fim, o artigo 76 da Lei dos Crimes Ambientais, que diz o seguinte, inclusive fica aí a dica para quem vai exercer a advocacia. Olha só, turma, artigo 76, o pagamento de multa imposta pelo Estado, município, Distrito Federal ou territórios. Doutoras, se o cliente foi multado pelo Estado de Goiás, a multa foi no valor de R$50 mil. Se o cliente pagou a multa, correto? Só que a União, representada pelo IBAMA, que é uma autarquia federal, veio e multou na mesma hipótese de incidência pelo mesmo fato. Olha o que diz o artigo 76 da lei. A multa
né, o pagamento de multa imposta pelo Estado, Distrito Federal, ou município, ou territórios, vai substituir a multa federal na mesma hipótese de incidência. Fiscal do IBAMA multou o seu cliente de novo, em decorrência do mesmo dano, do mesmo fato, na mesma hipótese de incidência, só que ele multou em R$500 mil. E aí, como que fica? Se o cliente tem que pagar para o Estado e para a União? Não, né? Nesse caso, ele estaria pagando 2 vezes pelo mesmo fato. Aí sim configuraria o bis in idem, que é diferente da tríplice penalização, né? Que não configura o bis in idem, porque são esferas diferentes. Responsabilidade administrativa, responsabilidade penal e responsabilidade civil. Então, fica a dica aí do artigo 76. O pagamento da multa imposta pelo Estado, Distrito Federal, municípios ou territórios vai substituir a multa federal na mesma hipótese de incidência. Pessoal, regra geral, a observação, sempre quando, turma, tenham em mente, falando de multas, falando de responsabilidade administrativa, é pré-requisito, não nos esqueçamos do laudo técnico. As multas e demais penalidades serão aplicadas sempre após o laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando, olha só, nós precisamos identificar a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto. Não nos esqueçamos do laudo técnico, que é uma falha muito grande do poder público, tá? Eles deixam muito de lado os laudos técnicos, que é uma brecha para os operadores do direito, no nosso caso, no meu caso, né, para os advogados, tá bom? Turma, sendo assim, comentamos a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, comentamos o Decreto 6.514, de 2008, que regulamentou a lei, falamos aí, né, de início da tríplice penalização, que é a responsabilidade administrativa, civil e penal por dano ambiental. Comentamos do artigo 70 até o artigo 76 da Lei dos Crimes Ambientais, que é uma legislação penal especial. Bom, responsabilidade administrativa ambiental, tá ok. Próximo encontro eu falo de responsabilidade civil ambiental, porém, antes eu vou fazer a retomada dos estudos, que é revisar a responsabilidade administrativa. Agora, pergunto para a turma, colega Gisela, Liliane, Isadora, Elisiane, Lohana, alguma dúvida com relação ao que foi tratado até o presente momento? Doutoras? Podem mandar por meio do chat aí, muitas vezes os colegas não querem ligar o microfone, né, ou não querem acionar a sua câmera, é um direito do acadêmico, tá bom? Mas, atenção, vou perguntar novamente, alguma dúvida com relação ao que foi tratado? Todo mundo sem dúvidas? Bacana, então o professor foi objetivo e claro pelo visto, né? Tomara, tomara. Que Deus abençoe. Sem dúvidas, lembrando que todo o conteúdo da aula está disponível no ambiente virtual de aprendizagem. E, doutoras, atenção, muita atenção no que eu vou dizer agora. Essa aula síncrona foi gravada, o primeiro momento e o segundo momento, e eu vou postar lá no ambiente, tá bom? Ainda hoje. Sendo assim, já que as colegas manifestaram a ausência de dúvida, eu declaro encerrados os trabalhos de hoje, né? Vamos para o momento pós-aula síncrona, mas eu recomendo que deixem para resolver o caso prático na próxima semana, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, Jesus te ama e eu também. Foi uma excelente aula, um bom encontro, lançamos aí um olhar sobre a responsabilidade administrativa por dano ambiental e na próxima aula, responsabilidade civil por dano ambiental. Fiquem com Deus, muito obrigado, tá bom? Boa noite, doutor. Boa noite.